Olá, minhas queridas, Diele Dias, para compartilhar com vocês mais um capítulo do livro Eu Tenho a Força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã. E nós estamos começando agora o capítulo 2, A Mulher do Patriarca. Uma noite quente de verão, um bar sujo e vazio numa rua sem saída. Ao centro, bem perto da mesa de sinuca, uma velha mesa redonda, ornada de simplicidade, em cima o peru de Natal, a farofa, o arroz e ao redor a família. Minha mãe indagava meu pai se era necessário mesmo passarmos aquela noite de Natal ali. E ele, já bêbado, como andava na maioria dos dias, insistia que precisava manter o bar aberto para receber possíveis clientes. Nós, as crianças, nos olhávamos e vivíamos o contentamento daquela situação. De repente, um rato aparece entre nós, do tipo solitário que querendo cear conosco. E quando o apetite já estava quase indo embora, uma das cenas mais fortes da minha infância acontecem. Meu pai, em uma crise de vômito, regurgitou pedaços de seu fígado como quem vomitava sua própria carne. Ali, próximo à mesa da nossa ceia de Natal, eu vi meu pai se definhando no mundo do alcoolismo. Esse foi o meu Natal em meados do ano de 1995. Foi um período de luta e restauração da vida do meu pai, homem que hoje é uma nova pessoa, mas que no período de formação emocional, social, espiritual e psicológica dos filhos era ausente e inexpressivo no lar. O que aconteceu num lar com crianças necessitando de estrutura? Ocorreu que minha mãe tomou as rédeas da situação familiar. Rosa Beatriz, mais conhecida por Bia, uma mulher forte de gênio e atitude, tornou-se autoridade num lar cujo homem da casa poderia ser homem de tudo menos do lar. Entre cuidar dos 3 filhos, decidir se poderíamos ir a certos lugares ou não, fechar o negócio e cuidar das finanças, ela foi se demonstrando claramente quem comandava o lar, quem era a autoridade. Mãe, posso dormir na casa da minha amiga? Mãe, acho que estou apaixonada. Mãe, compra um tênis novo para mim? Mãe, mãe e mãe. O pai, sempre o último a saber. Sabe, amiga leitora, já posso te chamar assim, né? Afinal, estou abrindo minha vida para você. Histórias semelhantes se repetiam e se repetem ao nosso redor. Poderia citar muitas tramas reais de famílias cuja autoridade recai sobre a mulher. Mulheres fortes, corajosas, decididas e poderosas. Mas por aí perambula a afirmação: vivemos numa sociedade patriarcal. Não queremos mais esse modelo. Entretanto, ao olhar para minha mãe, que olha para minha avó, que teve como modelo a minha bisavó, tudo o que tenho certeza é que milhares de lares são matriarcais. É curioso que num tempo de sociedade chamada patriarcal, são as matriarcas que comandam. O número de famílias chefiadas por mulheres mais que dobrou em uma década e meia. De acordo com o estudo elaborado pelos demógrafos Susana Cavenaghi e José Eustáquio Diniz Alves, coordenado pela Escola Nacional de Seguros, o contingente de lares em que elas tomam as principais decisões saltou de 14,1 milhões em 2001 para 28,9 milhões em 2015, avanço de 105%. E preciso te dizer que esse paradoxo sempre existiu. Aliás, é necessário deixar claro que o patriarcado sempre existiu. Depois de Eva, as sociedades foram se constituindo num modelo patriarcal. E após a entrada do pecado, esse sistema, já constituído por Deus, quando impulsou o homem de autoridade diante da família, foi sendo estabelecido sob machismo. Imagina como a história do primeiro casal ia sendo contado de pai para filho, de geração em geração. Se o próprio marido, que foi conivente com o erro à primeira instância, a acusou, o que sobra para o restante da sociedade? A cada morte, a cada dor, a cada dificuldade, provavelmente o nome de Eva ia sendo disseminado como a causadora de tamanha perda. Nessa época não havia registros escritos, o que existia eram uns relatos orais, e certamente Eva fora difamada pelos seus descendentes. E o que aconteceu com as comunidades?
Os eixos sociais foram estereotipando a figura moral da mulher e assim se reafirmava o machismo. E, conseguinte, as famílias foram se organizando sobre a ótica do patriarcado machista. Patriarca, do grego patriarques, primeiro ou o mais importante, pai, pater, pai ou governante de uma tribo ou família. Os patriarcas mencionados nas escrituras foram os fundadores da etnia e religião judaica. No patriarcado, o direito de governar pertencia ao fundador da etnia ou tribo e, nas gerações seguintes, ao primogênito. Durante a dispensação patriarcal, antes do estabelecimento da teocracia, o chefe de cada família não só governava, como também atuava como sacerdote de sua casa. É importante diferenciar patriarcado de machismo, uma vez que o sistema patriarcal vem como uma proteção à mulher e o machismo como a desvalorização da figura feminina. Machismo não é ideia de Deus, machismo é coisa de pecador. O exemplo mais conhecido de patriarca é de Abraão, o pai da fé. Muitos querem afirmar que nesse modelo patriarcal, a mulher era a coitada coadjuvante da história, e dependendo da narrativa até num papel de figurinista. Será mesmo? Vamos relembrar e nos debruçar sobre as histórias desse tempo. Abraão fora chamado para sair de sua terra. Aos 75 anos de idade, passou por uma experiência de aliança com Deus, ao contar as estrelas do céu, e foi em busca de cumprir com os propósitos que Deus havia sonhado para ele. Ao seu lado, uma mulher, Sara, do hebraico Sara, princesa. Era cerca de 10 anos mais nova do que Abraão, portanto tinha por volta de uns 65 anos de idade quando eles deixaram Harã. A Bíblia nos relata trechos da jornada dessa família que revelam uma mulher empoderada, mesmo vivendo numa época de domínio patriarcal. O chamado de Abraão é extensivo a Sara também, e consigo visualizar Sara olhando para sua terra, aqueles pastos verdinhos e férteis, terras banhadas por 2 rios, rios cujas águas banhavam seu corpo, margens que diariamente Sara percorria, ora para lavar as vestes da família, ora para encher os odres com a mais límpida água que conhecera. Imagino Sara olhando para o seu lar, a tenda que a abrigou por 65 anos, lar onde muitos sonhos foram alimentados, os lençóis cujas noites acolheu o amor entre ela e seu amado Abraão. E o que falar da família que para trás estava ficando, seu pai, suas gentes? Como esposa de pastor, já passei por algumas mudanças, e toda vez que meu esposo chegou me dizendo fomos transferidos, minha primeira e óbvia pergunta era: para onde? É natural querer saber onde será a nova morada, e na sequência em que se sabe o destino, a gente dá um Google para saber mais sobre esse novo lugar. A cidade é pequena ou grande? Tem boas escolas para os filhos? Como é o custo de vida? Porém, na realidade de Sara não couberam perguntas desse tipo, porque o casal simplesmente não sabia para onde ia. E sabe o que é fascinante nessa história? É que não existe nenhuma palavra questionadora ou de murmuração dessa mulher que deixou tudo para trás. E não vejo como fraqueza de quem não pôde decidir seu futuro, e sim coragem de quem não tinha medo do que viria pela frente. Diante de seus olhos estavam as primeiras dificuldades da terra fértil da Mesopotâmia para as regiões de florestas e montanhas da Palestina até chegar na terra prometida. E nesse contexto aparece mais uma barreira, a fome. Sara e Abraão atravessavam a terra prometida quando uma fome os compeliu a deixá-la. Embora naturalmente fértil, Canaã era sujeita a episódios de seca, especialmente nos anos em que as chuvas de novembro e dezembro, das quais a região dependia, faltavam ou eram escassas. A ocorrência dessa fome exatamente na ocasião em que Abraão e Sara entraram na terra foi uma prova adicional de fé. E já que estavam no sul de Canaã, foram para o Egito, o país da fartura, para encontrar sustento. É interessante como mesmo o pai da fé teve seus vacilos. Vemos isso quando Abraão e Sara decidem mentir ao rei do Egito sobre seus parentescos, afirmando que eram irmãos. O fato apresentado de que não se tratava de marido e mulher deixou o rei animado, visto que a beleza de Sara era quase que indescritível. Porém, Deus poupou a integridade de Sara, recaindo doenças ao rei, que descobre a verdade e a libera, ainda dando bens e alimentos a eles.
Abraão e Sara agiram por medo e Deus por amor. Se aqui fôssemos seguir a linha feminista de que Deus é machista, teríamos um fato controverso, pois Deus agiu em favor da mulher, protegendo-a e valorizando. Logo, voltamos à afirmação de que precisamos separar o Deus da Bíblia e seus escritos, separar Deus e suas intenções da maneira como a sociedade encarou os fatos. Outro paradoxo dessa família patriarcal era como Sara, estando sob o jugo do marido, tinha voz de decisão, opinião sobre os desafios da vida e atitude. Vemos Sara constantemente tomando as decisões e Abraão respeitando sua maneira de ver e resolver a vida. Afinal, foi ela quem sugeriu ao marido que dormisse com a escrava, já que não podia ter filhos. E foi ela também que exigiu, ao ver seu filho Isaque sendo perturbado por Ismael, que a criada deveria ir embora. E o que Deus disse a Abraão, que muito pesaroso foi consultá-lo? Olha que mulherão essa dona Sara. Abraão faça exatamente como Sara mandou. Sara sofreu por aparentemente não conseguir dar o filho da promessa a Abraão, mas não ficou parada sofrendo não. Analisou racionalmente a situação e influenciou seu esposo a uma atitude. Infelizmente, Sara não soube esperar os planos de Deus e isso os meteu numa tremenda confusão. Um triângulo amoroso e até problemas com sua própria estima. Agar, a criada, sentiu-se superior à patroa pelo nascimento de Ismael. Afinal, ela deu o filho que achavam que era o cumprimento da promessa. E para fechar o ciclo dos conflitos relacionais, Deus cumpre a aliança dando a Sara o privilégio da maternidade. E aí nasce Isaque. As relações se agravam e Sara mais uma vez toma uma atitude. Não julgo aqui os porquês, nem o quão errada ou certa estava. O que está em pauta é o fato de Sara ter se posicionado, influenciado seu esposo de ter clareza de que ela os colocou naquela situação e ela precisava tirá-los. Deus, mais uma vez, preserva as emoções de Sara, autorizando que Abraão faça segundo o que ela pede. Mas Deus também cuidou de Agar, que errante vai para o deserto. A experiência da escrava que sofre em terras áridas por ver seu filho quase morrer de sede revela esse Deus apaixonado por suas filhas. Era mais um dia insuportavelmente quente. Agar vagava pelo deserto sem saber ao certo para onde ir. Pela mão arrastava o menino que, cansado, já quase não tinha forças. O sol era de um brilho que, refletido na areia, trazia dor aos olhos. O calor de mais de 40 graus subia da terra, deixando pés e pernas enfraquecidos. Dos lábios de Ismael ela ouvia: Mãe, estou com sede. Mãe, estou cansado. Mãe, quando vamos chegar? Agar não tinha as respostas. Agar só tinha o silêncio, a angústia, o sentimento de desamparo e solidão. As pernas do menino fraquejaram. Eles param porque não existem mais forças para continuar. O menino chora, mas as lágrimas não rolam, pois a desidratação já estava elevada. Ismael fala coisas que sua mãe não entende. Ele estava delirando. Ele pede um colo, fecha os olhos e abre novamente. Seus olhares se cruzam, ela sorri, está fraco. E ele sorri, está fraco, e a mulher se entristece por sentir que está perdendo seu filho amado. Agar se afasta, não quer vê-lo morrer, não tem coragem para presenciar essa cena. A escrava chora, o menino chora e de forma sobrenatural um anjo aparece. Agar, por que está tão triste? Abra os olhos, existe uma fonte a jorrar, existe água que pode te nutrir. Agar, só abra os olhos. Mulher, levante-se. Mulher, toma teu filho pela mão. Deus envia um anjo na vida dessa escrava, mas a Bíblia não diz que ele cavou uma cisterna. O anjo diz para ela abrir os olhos, o que significa que a solução do problema existia, mas ela não estava enxergando. Ele também pede para ela se erguer e tomar o menino pela mão. O anjo poderia ter ido até a fonte, ter enchido o odre de água, depois ter dado ao menino e para ela, mas sugere que ela tome a atitude, deixando claro que existe um papel a fazer. E sabe o que a serva fez? Se ergueu, levantou-se, bebeu a água e deu a de beber seu filho. Agar agarrou a oportunidade. Ela quase perdeu o controle, mas quando se permitiu enxergar a solução dos seus problemas, ela ergueu a cabeça, parou de murmurar, de olhar para o que não tinha, para os déficits da vida e passou a ver soluções. Agar se permitiu ser alcançado pelo Criador.
Nas histórias de ambas mulheres, Sara e Agar, temos protagonistas da grande história do povo de Israel, mulheres empoderadas, não porque a sociedade as empoderou, mas porque se permitiram tocar e serem tocadas pelo Todo-Poderoso. Hebreus 11 traz o lindo relato da galeria dos heróis da fé, e para nosso júbilo ali está. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão recebe o título de pai da fé, mas nem precisaria dizer que ao lado de um homem de fé sempre existe uma mulher de fé. Paulo, em Hebreus, faz questão de enfatizar isso. Ressalto ainda que Sara não precisou ter o comando da família para exercer poder, não precisou de uma voz social que a empoderasse, ela apenas se conectou com o poderoso Deus. Ainda buscando entender esse legado patriarcal, folhei minha Bíblia algumas páginas e me deparei com outra mulher que dispensa comentários. Adivinha? Será que acertou? Sim, ela, Rebeca, a mulher escolhida para Isaac. A sociedade a qual Rebeca estava inserida era regida por inúmeras regras comportamentais, o que poderia ou não fazer, bem como o que era considerado ético. A categórica sanção do patriarcado na Mesopotâmia foi evidenciada pela codificação da lei, mais notadamente o Código de Hammurabi, cujos estatutos anulavam os direitos das mulheres em várias áreas. As mulheres podiam ser repudiadas por seus maridos por esterilidade, infidelidade e outros tipos de conduta. Os prêmios e as punições eram definidos pelos homens. Porém, segundo comentaristas bíblicos, as mulheres tinham considerável liberdade de movimento, trabalhando nos campos ou com rebanhos, socializando-se com os pastores no local onde a água era disponibilizada. A história de Rebeca representa bem essa liberdade da mulher. Rebeca, filha de Betuel, sobrinha de Abraão, vivia em Padã Arã. Ao cair da tarde, fora cumprir seu ritual diário de ir ao poço buscar água. Com um cântaro de barro em seus ombros, uma canção em seus lábios, empoeirando suas sandálias na estrada. Distraidamente desceu à fonte e voltou. Nesse instante, percebe um homem que, ajoelhado, parece que faz uma prece. O homem se levanta e vê a jovem e encantadora Rebeca. Sua beleza ainda é brilhante. Ela não está coberta, o que facilita perceber seus traços. Eis aí o servo de Abraão, que, acompanhado de 10 camelos, havia partido a pedido do patrão para encontrar uma esposa para Isaque, seu filho. Abraão, já muito idoso, faz com que o servo Eliezer jure pelo Senhor que iria à cidade natal da família para encontrar uma mulher capaz de ser esposa para Isaque. E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento. O olhar curioso de Rebeca questiona inteiramente quem era aquele homem. O servo acabara de orar e, em sua prece, pede a Deus que a mulher que lhe der de beber a ele e a seus camelos seja aquela que fará Isaque feliz. O diálogo acontece. Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe.
A família de Rebeca recebe Eliezer e seus camelos, o acolhe e o empregado de Abraão conta sobre sua missão. A família percebe que tudo está sendo direcionado por Deus, mas chama Rebeca para tomar a decisão. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. E assim começou a história de uma nova família patriarcal, a família de Isaac. A partir desse relato, Rebeca entra para a galeria das mulheres mais empoderadas do Antigo Testamento. É ou não uma mulheraça? Primeiro porque a sobrinha de Abraão anda plena pela rua sem estar com a cabeça coberta, usufruindo de seu direito de ir e vir. Conversa com o estranho junto ao poço. Tem a atitude de servir não só o servo, mas também seus camelos. Perceba que ela é proativa, ninguém precisa ordenar que ela seja cortês, ela simplesmente o é porque decidiu ser. Nota-se também desde o diálogo de Abraão e o servo que eles respeitam a opinião da mulher. Eliezer questiona: e se ela não quiser vir? O que ainda fica mais claro quando a própria família, vendo que era um ótimo arranjo, mas desejando que ela esperasse uns 10 dias para partir, dá abertura para que Rebeca decida. E a empoderada jovem diz: eu vou agora. Esse fato evidencia que mesmo no sistema de casamentos arranjados, a mulher possuía o direito de escolha. Escolha essa que nem sempre Rebeca usou sabiamente. 20 anos depois se torna mãe dos gêmeos Jacó e Esaú, e mais tarde, quando Isaac já está idoso com problemas de visão, ela influencia seu filho predileto para que se aproveite do irmão e engane o pai pela primogenitura. As consequências de suas decisões foram desastrosas na vida dos filhos e dela própria, que teve que conviver com a distância de Jacó até o fim de sua vida. Achando que Deus precisava urgentemente de seu auxílio, Rebeca tomou o assunto nas próprias mãos. Ela recorreu a um erro na esperança de consertar outro. O que ela deveria fazer? Estava em seu poder evitar o que parecia irremediável. Aquela era sua última chance de agir, e se ela deixasse escapar, não haveria mais esperanças. Parecia impossível para ela abster-se de agir, quando estava em seu poder remediar a situação e simplesmente confiar que Deus resolveria as coisas em seu próprio tempo. Usando este processo de racionalização, ela procurou se convencer de que era justificado qualquer meio para assegurar o fim desejado. É expressamente bem visto que, assim como as mulheres têm esperteza suficiente para conectar-se ao poder de Deus e cumprir propósitos, deixar um legado, mudar a história positivamente na mesma proporção, quando a autoconfiança transpõe nossa necessidade de busca do alto, falhamos pelo excesso de iniciativa e proatividade. Com a narrativa dessas 3 mulheres, me propus a emergir na postura adotada por elas e perceber o quanto a sociedade do período patriarcal não as limitou de serem as protagonistas de sua própria história e ainda influenciaram o curso da narrativa do povo de Israel. Observe algumas leis vigentes nesse período. Mulheres e o período patriarcal. O homem é o líder da casa. A mulher desenvolvia um papel de esposa e mãe. Cozinhava, carregava água, cuidava e educava os filhos. Mas haviam mulheres atuantes na comunidade. Cuidavam de rebanhos, eram enfermeiras ou parteiras. Tinham influência considerável sobre marido e filhos. Tinham atividades econômicas, sociais ou religiosas. Casamentos eram arranjados, mas havia o consentimento da noiva. Toda esposa tinha direito a uma escrava e a mulher viúva tinha que se casar com o cunhado mais próximo. Essas leis exemplificam como era a relação da mulher com a sociedade no período de sistema patriarcal. Ao confrontar as regras às quais eram submetidas e a maneira como procediam, percebemos que ninguém pode aniquilar histórias reais de mulheres que, em meio ao auge da sociedade opressora do passado, não se enfraqueceram ou intimidaram, simplesmente porque o poder que delas exalavam provinha do Deus a qual seguiam. Nenhuma constituição social pode abrandar a força de uma mulher que se coloca em submissão ao poder divino. O fato é que, desde o início, as mulheres deixaram profundas marcas em seus lares. Quantas famílias desestruturadas dependentes da força de uma mulher? Quantas crianças passaram por natais semelhantes ao meu? Graças a mulheres como Sara, Agar, Rebeca ou Bia, podemos aguardar que melhores natais virão. Dito isto,
Como podemos harmonizar que mulheres foram ganhando espaço em seus clãs familiares com o fato de que, pós-cativeiro egípcio, a sociedade mosaica recebeu leis que, aparentemente, restringiriam o papel da figura feminina? Aqui encerramos o capítulo 2 e temos ao final de cada capítulo fatos de que não podemos esquecer. E esses são os fatos que não podemos esquecer do capítulo 2. Sistema patriarcal veio como uma proteção à mulher, mas foi mal interpretado e recebeu a influência do machismo. Mesmo numa época de total liderança masculina, as mulheres exerciam grande influência sobre as decisões da família, usufruíam de seu direito de ir e vir, poderiam decidir pelo casamento arranjado entre outros. Nenhum sistema social pode intimidar uma mulher que está ligada à real fonte de poder. Finalizamos aqui mais um capítulo da leitura do livro Eu Tenho a Força. Espero que você tenha gostado. Fique à vontade para deixar aqui o seu comentário e também para me seguir no Instagram, Diele Dias Oficial. Vou deixar o link aqui embaixo para você nos acompanhar também por lá.